Bacana, viu? A gente entrevista agora a Cláudia Valéria, meteorologista, membro do Instituto Nacional de Meteorologia, que fala sobre o cenário climático atual. Finalzinho do outono, início do inverno. E a gente percebe algumas instabilidades, né? Será que já são reflexos do El Niño? Vamos saber agora com a nossa Cláudia Valéria na entrevista do dia. Sociedade Entrevista. Sociedade Entrevista nessa manhã de segunda-feira, 19 de junho, a Cláudia Valéria, meteorologista do IMET. Cláudia, El Niño, né? Ficou muito famoso nas últimas 2 décadas, o fenômeno que traz como consequências algumas mudanças climáticas, e o Brasil sofre com essas mudanças. Explica um pouco mais pra gente o que é o El Niño. Bom dia, seja bem-vindo à Rádio Sociedade, sou Fabrício Cunha, sinta-se à vontade. Bom dia, Fabrício, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Sociedade. É um prazer imenso sempre estar aqui para poder estar levantando, né, essas questões que são tão comuns no nosso cotidiano. Falando um pouco a respeito do El Niño, ele é um sistema de grande escala, né? Tem um período de recorrência aí entre 2 e 10 anos. Então, nesse momento, a gente está numa transição, ou seja, a gente ainda não diz que está sobre a influência do El Niño, diretamente, porque, segundo a literatura, para que a gente tenha o El Niño estabelecido, a gente precisa que a temperatura da superfície do Pacífico, das águas do Pacífico, elas estejam elevadas em 0,5 graus a mais do que o padrão normal. Isso a gente já observou no mês de maio e existe uma tendência de que isso permaneça aí pelos próximos meses. Então a gente está naquela transição, mas isso a gente já começa a observar que temos sim alguma resposta na atmosfera, porque como a gente costuma falar, né? Na natureza, na atmosfera, não é tão rápido o processo, né? Ele é gradativo. Então quando a gente tem um aumento na temperatura, uma redução na temperatura, esse acoplamento oceano-atmosfera, ele leva um certo tempo para trazer essa influência dos oceanos para a atmosfera e, consequentemente, para todos os sistemas meteorológicos que estão relacionados. O El Niño, então, seria a denominação para as águas do Pacífico que estão mais quentes. E o Lanína? O Lanína é o contrário. Porque a gente tem as águas do Oceano Pacífico Equatorial, mais precisamente, e quando a gente tem essa temperatura das águas mais aquecidas, sendo superior a 0,5 graus, a gente tem o fenômeno El Niño. Quando a gente tem uma redução da temperatura dessas águas nessa mesma região, a gente denomina de Laninha. E ambos têm respostas diferenciadas, né, para o que acontece nas condições do tempo e do clima em várias partes do nosso planeta, no Brasil e, consequentemente, também no Nordeste. A senhora falou sobre a recorrência, né? Entre 2 e 10 anos. Então, são fenômenos que não acontecem todo ano. Ou de 2 em 2, ou de 3 em 3, ou de 10 em 10. É por aí? Exatamente. E quando eles ocorrem, às vezes, eles persistem por mais de 1, 2 anos, como foi o caso do último Laninha. Nós tivemos aí quase 3 anos de atuação do fenômeno, quando tivemos como uma resposta muito boa para o Nordeste brasileiro, tivemos chuvas com abundância, né? Recuperação de vários reservatórios do Nordeste brasileiro, de uma maneira geral. O que era um problema alguns anos atrás, né? Exatamente. Como a gente vinha de uma sequência muito prolongada de anos entre El Niño e neutralidade anteriormente, inclusive o último El Niño 2015, 2016, quando tivemos aí temperaturas muito elevadas, uma seca mais pronunciada, falando do ponto de vista do Nordeste brasileiro como um todo. Então tivemos aí, né, um período de Laninha que veio para recuperar todo esse processo desses anos anteriores. Agora, a gente está naquele períodozinho de transição e já chamando sempre atenção para os cuidados, principalmente. A gente teve água em abundância nos últimos anos, mas vamos cuidar desses recursos, porque temos aí pela frente período de escassez de água no Nordeste brasileiro. É sempre uma preocupação com o nosso Nordeste. Algumas localidades necessitavam de água e felizmente isso aconteceu, mas outras localidades tiveram um volume muito grande de água e isso acabou virando tragédia. Me refiro às fortes chuvas no sul do estado que aconteceram ano passado. Ali também ainda é consequência da Laninha?
Exatamente. Quando a gente tem a atuação de laninha de forte intensidade, de moderada a forte, persistente, então muitas vezes a gente tem essas chuvas mais intensas, mais abundantes, aquelas chuvas mais intensas em poucas horas, que acaba trazendo, claro que na natureza a gente tem vários, né, sistemas atuando ao mesmo tempo. Então a gente tem aí também uma contribuição do aquecimento global. Todo esse conjunto fez com que a gente tivesse, e lembrando sempre, a frequência e a intensidade desses fenômenos, eles passam a ser mais evidentes a partir de então. Então a gente já está naquela condição. Então tivemos aí no Nordeste brasileiro chuvas, né, mais pronunciadas nesse último laninha, assim como também períodos secos no sul do Brasil. Agora a gente já começa a ver uma virada, né? A gente começa a observar uma redução gradativa das chuvas no Nordeste brasileiro e um aumento gradativo das chuvas no sul do Brasil. Inclusive a Defesa Civil do Rio Grande do Sul atualizou ontem, né? E chega a 13 o número de mortos devido à passagem do ciclone extratropical que acabou atingindo o estado na última quinta-feira. Até então o órgão havia contabilizado 11 mortes e agora infelizmente subiu para 13 e é possível que hoje ainda haja atualização desses números, né? Mais de 3.700 pessoas estão desabrigadas e quase 700 desalojadas, além de 10 pessoas que seguem desaparecidas, todas do município de Caraá, distante a cerca de 90 quilômetros de Porto Alegre e que tem pouco mais ali de 8.000 habitantes, município muito atingido por esse ciclone extratropical. Esse ciclone extratropical, de alguma forma, ele tem relação já com esse novo período do El Niño? Alguns profissionais já colocam que tenha uma certa relação, porque assim, não é tão frequente, né, a atuação, mas assim, existe sim uma periodicidade. Em alguns anos de laninha a gente também já observou a atuação de ciclones naquela região, mas já se faz uma ligeira referência, né, a essa mudança, não exatamente ao El Niño, mas esse transição. A esse fim de laninha, a esse momento de transição que vai trazendo gradativamente essas mudanças também no comportamento. Então, a partir de agora, já começa a sinalizar um tempo mais chuvoso para a região sul do Brasil. Cláudia Valéria, meteorologista, membro do Instituto Nacional de Meteorologia, ao vivo com a gente aqui no Sociedade Urgente. Cláudia, a gente vê que esses fenômenos, né, de aquecimento e resfriamento do Oceano Pacífico acontecem logicamente no Oceano Pacífico, né? E aí o brasileiro fala, olha, a gente é banhado na maior parte pelo Oceano Atlântico. Por que tanta consequência para nós brasileiros, já que o Oceano Pacífico está mais lá no Peru, no Chile, países que ficam do outro lado do nosso continente? Os sistemas meteorológicos, Fabrício, eles estão relacionados a duas condições basicamente: disponibilidade de umidade e temperatura. Quando a gente tem temperatura e umidade disponível, a gente tem todas as formações, porque isso vai mexer com os sistemas de pressão, consequentemente com a localização dos sistemas meteorológicos que atuam em algumas regiões. Então, assim, é sabido que quando a gente tem esse fenômeno sobre o Pacífico, a gente tem, na maioria das vezes, e nisso as pessoas têm sim razão em não colocar diretamente uma relação, que é o caso que a gente sempre lembra. Temos vários outros fenômenos acontecendo. Nós temos o dipolo do Atlântico, que é um ligeiro aquecimento ou resfriamento das águas do Oceano Atlântico na costa do Nordeste brasileiro, que tem uma influência importantíssima. Então, assim, a gente não pode bater o martelo, por exemplo, estamos entrando em um ano de El Niño, algo que está acontecendo lá no Oceano Pacífico. Mas temos o Atlântico. Quando a gente tem o Atlântico mais aquecido na costa do Nordeste, acaba que a gente tem um certo equilíbrio. Essa formação de nuvens, uma maior recorrência de chuvas, elas vão sendo equilibradas. Então, a gente tem um ano razoável no Nordeste brasileiro. Agora, quando acontece da gente ter o El Niño, mais um resfriamento das águas ao longo da nossa costa nordestina, aí sim a gente tem um ano muito seco. Então, assim, é um conjunto. E tudo que acontece na natureza, ele é muito resposta desse acoplamento. Oceano, atmosfera.
tudo que acontece no oceano, a mais longo prazo, ele traz uma resposta, né, na condição da atmosfera, maior disponibilidade de umidade, uma temperatura mais elevada ou mais baixa, que vai estar favorecendo a formação dos fenômenos meteorológicos. Cláudia, você trouxe mais cedo no início da entrevista, né, a possibilidade de que sim, de fato, as chuvas que castigaram o sul do estado finalzinho de 21, início de 2022, tiveram relação com La Nina, que na última manifestação ficou por 3 anos em nosso país. O que pode acontecer com a Bahia, com o El Nino, de repente pegando uma força maior até do que a gente imagina? A gente costuma sempre se prevenir, né? Então, assim, hoje eu diria para a gente ter cuidado, principalmente com a questão de como a gente utiliza essas águas que a gente tem, né, nos nossos reservatórios. Estou falando muito mais da faixa mais semiárida do nosso estado. É possível, né, que tenhamos seca? É possível que tenhamos um ano de normal abaixo da média. Então, a gente não pode esperar uma condição que seja muito favorável. Então, dentro da normalidade, para baixo. É o que normalmente acontece em anos que a gente tem a atuação do El Niño. Para os próximos meses, agora, já durante o inverno, essa influência é menor. A gente vai continuar observando algumas características de chuvas, essa chuvinha mais fraca, persistente, que é comum do inverno, mas a gente já está falando para o próximo período chuvoso, que no caso do nosso estado, pegando a região do Vale do São Francisco e Oeste Baiano, inicia no mês de outubro. Então, para esse período, sim, a gente já espera uma redução das chuvas em grande parte dessas regiões. Em Salvador, historicamente, o período de chuva fica ali entre março, abril, onde infelizmente a gente tem algumas tragédias que ficaram famosas na história da nossa cidade. A tendência é que Salvador tenha menos chuvas no inverno, em comparação, por exemplo, a esse período mais chuvoso ali entre março e abril? Sim, menos chuvas. Inclusive, a gente já vem registrando, né, no decorrer desse mês. Fica muitas vezes parecendo que temos muitas chuvas, porque temos chuvas praticamente todos os dias. Isso. Mas essas chuvas, elas ocorrem durante a madrugada. Não tem aquele volume. Dia, isso, essa chuvinha mais fraca, persistente. Eu digo que é mais uma variação na condição de nebulosidade, aquele tempo mais nublado, mais fechado, mas em termos de volume de chuva, é um volume bem menor do que o que acontece durante o outono, quando a gente tem aí muitas vezes valores acima de 50, 60 milímetros em 24 horas, que isso sim é um problema maior, né? Que a gente tem uma dificuldade de escoamento dessas águas, e esses volumes maiores a mais longo prazo acaba também promovendo o deslocamento, né, das terras, né, do solo em algumas áreas, porque o solo fica muito encharcado. Mas a partir de agora a gente tem com bem mais frequência, falando do estado como um todo, um período mais seco da região centro-oeste, inclusive com baixa umidade relativa do ar, ficando aí inferior a 30% muitos dias em alguns municípios daquela região. As temperaturas mais baixas, essa semana teremos aí uma semana mais fria, a gente já pode antecipar. São Joãozinho, dia 24. Quem está se preparando já aí para o São João, essa semana será mais fria em todo o estado, inclusive com valores inferiores a 10 graus aí para quem vai para Chapada, Planalto. Os próximos dias teremos temperaturas mais baixas. Então, para o soteropolitano que não está adaptado nessas temperaturas aí em torno de 10 graus, já vamos observar aí esse início de estação, já com essa cara realmente de estação. E com relação às chuvas, essas persistências de chuvas mais fracas, isoladas ao longo do litoral, que é o caso também de Salvador, mas no decorrer da semana com o sol também aparecendo, assim como ocorreu no último final de semana. Cláudia Valéria, ela que é meteorologista, membro do Instituto Nacional de Meteorologia, nossa convidada aqui no Sociedade Urgente dessa segunda-feira. Cláudia, a gente tem impressão, e pode ser só impressão, e você estudiosa do assunto, fica à vontade para corrigir ou não, de que as estações eram mais evidentes pra gente, sabe? Quando a gente estava no outono, no inverno, na primavera e no verão. O aquecimento global trouxe mais dificuldade para vocês que estudam meteorologia em relação à climatologia, de fato, de cada estação do ano?
Em alguns anos a gente tem maiores dificuldades, né, com relação aos sistemas que atuam, mas de uma maneira geral, no Nordeste brasileiro a gente não tem estações do ano bem definidas. Não né? é? A gente pode falar de estações do ano bem definidas, mas do Sudeste para o Sul, principalmente no Sul do Brasil. Lá realmente você consegue identificar todas as estações. No Nordeste do Brasil a gente costuma dizer que a gente tem 2 estações, né? O outono e inverno, que é o nosso período chuvoso e mais frio, e a primavera-verão, que é o nosso período mais seco. Então, em linhas gerais, a gente não consegue observar, né, essa questão da floração, né, da queda das folhas. A gente quer muito isso, né? E às vezes a gente até consegue observar alguns exemplos, mas assim, do ponto de vista mais das estações do ano bem definidas mesmo, não, a gente não tem essas estações assim. E só para ilustrar a sua fala, esse final de semana, o último final de semana do outono, tivemos sol, né? No final de semana soteropolitano, teve gente que foi até pra praia. Exatamente, então assim, a gente tem uma variação muito grande. A Bahia, principalmente, que fica numa transição entre condições bem mais definidas, como é o caso do sul do Brasil. Sul do Brasil, chegou uma massa de ar frio, derruba a temperatura. Quando chega uma frente fria intensa, é chuva o tempo inteiro. Quando é verão, é o sol intenso, muito bem definida. Norte do Nordeste, muito mais definido também. Na maioria das vezes, o sol prevalecendo. E a gente está no meio. Está na transição. Então aqui a gente acaba tendo uma maior, digamos assim, favorecimento das 2 condições. Então, o que é bom, né? Por exemplo, soteropolitano em pleno outono, quase inverno, um final de semana com sol. Então, isso acaba trazendo essas vantagens, principalmente aqui para o nosso litoral do estado. Cláudia, devia ter feito isso no início da entrevista, mas há tempo ali para a gente fazer no final. Cláudia Valéria, soteropolitana, baiana, vai um pouco da sua história até chegar aqui nessa cadeira da sociedade. Eu sou paraibana. Paraibana. Sou paraibana, de Paraíba Queimadas, fica a 16 quilômetros de Campina Grande, né? Que é mais conhecido, principalmente agora nesse período junino, as festas lá são bem conhecidas no Brasil inteiro. Estudei meteorologia lá. Meteorologia é um curso que não tem em todas as universidades do Brasil. No Nordeste nós temos apenas 2, uma na Paraíba e uma em Alagoas. Eu estudei lá e vim para cá para trabalhar. Vim para passar 5 anos e lá se vão 24 anos. 24 anos de Bahia. De Bahia. Então já me considero um pouco soteropolitana. Até o meu sotaque eu já perdi um pouquinho. O sotaque tá bem baiano. Que bom, Cláudia. Foi um prazer tê-la aqui na sociedade. Né, muito inteligente, muito sábia na maneira de colocar as palavras, de explicar para o nosso público o fenômeno El Niño, o fenômeno Laninha e também os acontecimentos climatológicos do nosso estado. Muito obrigado, um grande abraço e volte mais. Muito obrigada a vocês sempre por esse espaço e estamos sempre à disposição. Um abraço a todos. Muito bem. Conversamos com Cláudia Valéria, meteorologista, membro do Instituto Nacional de Meteorologia, trazendo informações sobre o clima em nosso país e os fenômenos como o El Niño e também